A minha virada de chave foi para passar no concurso do Exército. Porque os meus pais se separaram. Enquanto eram casados, eu estudava com meu pai. E aí eu tirava só 10 na escola. Eu era o melhor aluno da sala. Você era o Ora, melhor aluno assim aqui? eu era. E aí, quando separou, eu fui pro Rio de Insuportável, Janeiro. irritante, né? Eu era aqui, eu assim, Não vou tapar o sol insuportável. com a peneira, pô. Né? No Irritante começo eu era o aqui. melhor aluno da sala. E aí, quando separou, eu fui pro Rio de Janeiro. Eu morava em Taubaté, depois eu fui pro Rio. Só um parênteses, você é aquele que era. Sabe quando às vezes a mãe do amigo? Porque minha mãe sempre falava, às vezes, sempre tem o, o Bruno, né? Ô Caio, por que você não faz que nem seu amigo Bruno? Você era esse cara? Até a quarta série eu não sei, né? Eu não tenho muita recordação disso, mas na academia militar eu era. Porque eu voltei a ser primeiro colocado. Mas eu tive um hiato durante esses 2 períodos. Eu fui muito bom no começo e fui muito bem depois, já no que era faculdade, o equivalente. Nesse meio, entre quarta série, quinta série, até o segundo ano do ensino médio, eu era aluno nota 5. Porque quando eu me mudei de Taubaté, eu comecei a ver meu pai só nas férias. Você nasceu em Tabaté? Eu nasci, na verdade, em Cabo Frio, mas saí de lá com menos de um ano, porque o meu pai era piloto de helicóptero e a base ficava em Taubaté, a base de Tá. aviação do Exército. E no Rio de Janeiro, eu tava lá com os meus amigos, aí nas primeiras provas eu tinha um lastro, né, do que eu tinha estudado, fui muito bem, só que depois eu comecei a tirar 6, 5 e eu vi que eu passava de ano igual quando eu tirava 8. E a minha mãe não estudava comigo, ela estava trabalhando naquela época, né? Tinha outras coisas para fazer. Então eu comecei a ver, poxa, se eu posso passar com 5, por que que eu vou alocar mais tempo em estudar esse negócio aqui, e que na minha visão não ia usar para nada, sendo que eu posso fazer outras coisas mais divertidas, né? Como ver televisão o dia inteiro. Hum. E aí eu comecei a estudar só para passar de ano. Eu não peguei uma recuperação, mas eu também não tinha notas muito melhores do que 6, 5, até que eu precisei desses conhecimentos acumulados para passar na prova do Exército. E para surpresa de 0 pessoas, eu não passei. Na primeira vez que eu tentei a prova, eu fiz exatamente o que eu fazia na escola. Eu fui tirando a média em todas as provas. Saía da prova assim, conferi o gabarito, eram 20 questões. Tinha que tirar no mínimo 10 para não ser reprovado. Não podia ter nenhuma abaixo de 10. Tava tirando 10, 11. E aí chegou na redação, fiz a redação não sai a nota, mas eu não fui chamado. Então minha conclusão é, fiquei na redação. E aí no ano seguinte, eu pensei, não, pro próximo ano eu vou estudar bastante, para isso não voltar a acontecer, eu vou fazer uma redação por semana. Eu fui guardando as redações todas para ler no final do ano. E comecei a estudar muito. E naquela época, né, como é que acontecia? Hoje é a mesma coisa. Mas você fazia a prova no segundo ano do ensino médio para fazer o terceiro ano dentro do Exército já. Como eu já tinha feito o segundo ano no ensino médio, eu não passei na prova para fazer o terceiro no Exército, eu não fiz o terceiro ano. Eu saí da escola e fiquei só fazendo um curso preparatório. Minha família toda foi contra, menos o meu pai. Ele falou, você vai estudar? Eu falei, vou. Ele falou, então tudo bem, faz só o curso. E eu estudava muito, eu comecei a estudar 6 horas por dia, aí pegava os livros da escola, de física, do primeiro ano, segundo ano, ia resolver, estava acertando, e eu via a minha resposta a alguns exercícios antigos que eu fazia na aula, tudo errado. Eu pensei, meu Deus, Você não prestava coisa muito atenção, não, fácil, não né? prestava atenção, e tudo errado, cara, tudo errado. E aí eu fui estudando, aí comecei a ficar em primeiro lugar nos simulados, e aí na prova eu passei tranquilo. Passei muito bem. E aquilo me encheu de autoconfiança. Eu falei, caramba, se eu estudar, eu passo. Aí você pegou a crença no estudo, né? E aí, exatamente, eu voltei a acreditar que eu era inteligente, porque eu tinha esquecido disso. Pra mim, eu era um cara mediano. Aí, quando eu estudei e comecei a ir muito bem, eu falei, não, eu sou um cara inteligente. Eu lembro do primeiro simulado que eu fiquei em primeiro. Um simulado de física e história no cursinho, tinha umas 120 pessoas no cursinho, e eu fiquei em primeiro nesse simulado. E foi um dos primeiros do ano, porque eu tava estudando já numa batida, assim, desde as férias. E aí, quando saiu a classificação do simulado, eu tava em primeiro, um amigo meu, ele chegou assim e falou, caramba, tu ficou em primeiro? Daí eu falei, fiquei, eu super surpreso, né? Ele falou, que sorte! Aí eu falei, verdade. Porque pra ele era sorte, pra mim também. Eu falei, não, isso aqui foi sorte. Mas depois eu vi que não era estudo mesmo. É legal quando você pega essa crença no estudo, né, cara? Acho que aí é um grande ponto de virada. Sim, com Acho que pra todo certeza. mundo que leu alguma coisa e você aplicou e você colheu o resultado, você tem um apego naquele momento, porque você vê assim, caramba, cara. Não, se eu tivesse passado de primeira, vamos supor que eu tivesse tirado 5 em tudo, como estava acontecendo, e tirasse 5 na redação, e passasse, talvez eu nunca soubesse que eu era um cara inteligente.